Cumprimentamos a todos os telespectadores com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por esse dia, agradecemos a direção da igreja, a todos os que fazem esse programa e também queremos agradecer a você, nobre telespectador, que nos prestigia com a sua audiência e isso é muito importante para nós. Nós queremos gravar mais um momento da nossa Escola Bíblica Dominical e desta feita iremos meditar na lição de número 4 para o dia 28 de abril, que tem como título O Altar de Holocaustos. Essa lição dá sequência ao estudo que nós estamos realizando, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Nós queremos ler 2 versículos da Palavra de Deus que estão na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 9, versículos 11 e 12, que nos dizem: Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Nós já vimos na primeira lição uma visão geral do tabernáculo. Na segunda lição foram abordadas as habilidades dos artesãos e na terceira lição entrando no átrio que faz parte do pátio do tabernáculo. E hoje nós vamos estudar sobre o altar de holocausto. Primeiramente, o que significa altar? Altar significa algo elevado, uma mesa levantada. Holocaustos vem da palavra hebraica olá, que significa fazer subir, levantar e ascender. Há também uma palavra similar no grego, que é holocaustos, uma palavra composta de holos, que significa todo, e caustos, que significa queimado. Juntando as duas palavras, holocausto significa todo queimado. E o objetivo geral dessa lição é mostrar que o altar do holocausto, que era utilizado lá no tabernáculo, aponta para a cruz do Calvário, aponta para o Calvário onde Cristo foi crucificado em nosso lugar. O altar de holocausto era a maior peça que existia no tabernáculo. Ele media 2,25 m por 2,25 m, tomando aí um côvado de 50 centímetros por 1,35 m de altura. Além de ser a primeira peça do tabernáculo, quero repetir e enfatizar, era a maior. E por que era a primeira peça do tabernáculo quando se entrava no átrio? Primeiro você entra pela porta, que é uma simbologia de Cristo, e tem um encontro com esse altar, significando que, para se aproximar de Deus, o homem precisa tratar primeiramente a sua condição de pecador. Todos pecaram, ficaram todos condenados à morte, mas Cristo nos libertou dessa morte, então precisamos passar por esse altar. A nossa lição de hoje, ela está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, o altar de holocausto, onde a vítima era levada, uma vítima inocente e um animal perfeito. Ele era levado, era sacrificado e o sacerdote lançava aquela vítima dentro do altar, aonde ela era totalmente queimada. E quando Jesus, que aquilo ali tudo era uma tipologia apontando para Jesus, ele foi sacrificado na cruz do Calvário, quando ele esteve perante Pilatos, conforme o capítulo 18, o versículo 38 do Evangelho escrito por João, Pilatos disse: eu não vejo nele crime algum. O segundo ponto da nossa lição fala sobre as 4 pontas do altar de holocausto, ou os 4 chifres, mostrando um sentido todo singular e especial da redenção sob 4 aspectos. O primeiro é a propiciação. No momento que aquele animal chegava naquele altar e era oferecido, ali a entrega daquele animal tornava o pecador favorável. Propiciação significa tornar favorável. Propiciar, tornar favorável diante de Deus.
Em segundo lugar, substituição. Aquele animal era levado porque alguém tinha que morrer. E o sangue era a vida. Então, ou morria o pecador ou morria o animal. Na dispensação do tabernáculo, o animal morria. O terceiro aspecto é a reconciliação. O homem pecou, se distanciou de Deus e, uma vez distante de Deus, precisava dessa reconciliação, precisava de um aceno de paz, porque havia a necessidade de restabelecer a comunhão entre o pecador e Deus. Não entre Deus e o pecador, porque Deus sempre esteve procurando o homem. E o quarto aspecto, muito importante, e eu queria chamar a sua atenção, é o aspecto da redenção. O que significa redenção? Significa comprar, libertar, resgatar, remir completamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, você contrai um empréstimo no banco e quando você paga totalmente aquele empréstimo, uma dívida, houve a remissão daquela dívida. E por conta do pecado, todos nós nos tornamos devedores. A própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 6 e no versículo 23. E essa redenção, ela também encontra respaldo na língua grega em 3 palavras. Há uma tríplice acepção dessa redenção. A primeira palavra é agorazo. Considerando que todos pecaram e se tornaram escravos do pecado, era necessária a redenção, a libertação do pecador. Então, agorazo significa ir lá no mercado de escravos comprar e pagar. Ato contínuo tem exagorazo. Esse prefixo ex significa ir lá no mercado, é uma ação cumulativa. Vai lá no mercado, compra, paga o preço e tira do mercado. E ainda tem uma terceira palavra chamada lutrou. Como eu disse, é tudo cumulativo. Vai lá, compra, paga, retira e liberta. Foi exatamente isso que Cristo fez com todos os pecadores. Ele pagou o preço da sentença que nos condenava, que nos matava, que era o pecado. E o terceiro ponto da nossa lição fala sobre o altar do holocausto, é a imagem de Cristo. E nesse altar de holocausto era um lugar de sacrifício. Apenas reprisando, os animais eram sacrificados. Era um lugar de punição. O animal recebia a punição no nosso lugar. Mas também era um lugar de esperança, porque o pecador comparecia, trazia o animal e ali aplacava a ira de Deus. Só que Jesus fez algo diferente. Ele compareceu no nosso lugar, foi sacrificado no nosso lugar, foi punido no nosso lugar e nos trouxe uma eterna redenção. Redenção através da qual e por meio da qual nós estamos libertos para sempre. Jesus foi imolado na cruz, vou repetir para que fique bem claro, ele foi punido e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Esse altar de holocausto, numa tipologia cristã, enfatiza a obra de Cristo que se ofereceu voluntariamente por todos nós na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus deu o último brado na cruz do Calvário, ele disse, está consumado. João capítulo 19, o versículo 30. A palavra grega para está consumado, para essa expressão, é tetelestai, que significa totalmente pago. Ou seja, a minha dívida foi carimbada, foi liquidada totalmente por Jesus e nós não podemos mais ser acusados por essa dívida, porque o Senhor despojou Satanás dessa acusação. Tetelestai significa levar até o fim. Holocausto significa queima completa. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5 e no versículo 2, ele diz, Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício agradável a Deus. 1 Timóteo 2,6 diz, o qual, se referindo a Jesus, se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E finalizando, 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conhecia
venceu o pecado, ele se fez pecado por mim e por você, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O altar de holocausto tinha o seu ritual e o seu sacrifício, um cordeiro pela manhã e um cordeiro à tarde. Eles eram sacrificados diariamente. Isso significa que nós precisamos atualizar a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Ele diariamente. Acaso você queira mais aprender sobre esse maravilhoso tema, frequente uma das nossas escolas dominicais e aqui fica o nosso convite. Que Deus nos abençoe.